Boa noite, igreja. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus e Pai, como acabamos de cantar, ó Deus, para onde iremos nós, se é somente o Senhor que tem as palavras para a vida eterna, ó Deus? Que nós possamos correr não distante do Senhor, mas para perto do Senhor, ó Deus. E que por meio da Tua palavra, ó Deus, pela ação e capacitação do Teu Santo Espírito, possamos contemplar, ó Deus, o Senhor. Possamos contemplar a Tua soberania, a Tua graça e a Tua misericórdia, ó Deus. Que possamos sair daqui cheios do Senhor, cheios da Tua palavra, Pai, para enfrentarmos mais essa semana. Em nome de Cristo Jesus que nós oramos. Amém, Senhor. Você pode abrir a sua Bíblia no livro de Jonas. Jonas capítulo 4. Jonas capítulo 4, e hoje nós finalizamos então essas desventuras do profeta Fujão, o profeta que amava mais a si mesmo. E quando Deus é bom, só que é bom demais. Você já chegou a pensar e questionar a bondade de Deus? Qual seria a sua primeira reação se hoje, em cadeia nacional, não na cadeia nacional, Lula anunciasse a sua conversão? Fala: olha, Brasil, eu entreguei minha vida a Cristo. Você ficaria de fato contente por uma vida que está sendo salva? Ou você questionaria isso em seu coração? Logo ele, Deus. Quando em uma de suas falas, Lula, o presidente, ele falava sobre o seu propósito, sobre por que Deus trouxe ele de volta para o governo. Em algumas postagens no Instagram, a gente viu os comentários abaixo. Esse aí vai descer direto. Que isso? Esse aí não tem passagem de volta nunca mais. Por vezes nós condenamos pessoas por nossos próprios critérios. Nós, sem olhar para a Bíblia, sem olhar para os critérios de Deus expostos em Sua palavra. E a pergunta que fica é: será que existe uma pessoa digna de salvação? Quem é aquele que Deus olha e pode dizer: esse é justo diante de mim, por tudo aquilo que ele fez, esse merece a salvação? Nós esquecemos de quem nós éramos sem Cristo e focamos apenas na bênção da salvação como se fosse algo que nós tivéssemos desde sempre, estava sempre em nós. Quando agimos assim, nós abrimos espaço para o descontentamento diante de Deus, de como Deus age no mundo, diante da soberania de Deus, Sua graça, Sua misericórdia em salvar. Nós não estamos tão interessados assim em Deus, mas o que Ele pode ou não fazer por mim. A palavra de Deus nos responde. Pode passar por gentileza. Ela fala sobre aquele que será que existe alguém que de fato é digno? Romanos 3, 10 a 12. Como está escrito: não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se desviaram e juntamente se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem, não há um sequer. Essa é a nossa realidade. Não existe um digno. Não existe um que Deus fale: este realmente é digno de salvação.
pois todos nós pecamos, carecemos da glória de Deus. Quando nós agimos dessa forma, mais interessados, portanto, não em propriamente Deus, mas sobre aquilo que Ele pode fazer ou não para mim e por mim, isso demonstra uma relação, não um relacionamento de fato com Deus amoroso, mas um relacionamento idólatra, que diminui a Deus. E nós pensamos como Deus Ele pode cumprir a minha agenda, como Deus pode me servir neste mundo, como Deus pode servir aos meus interesses. Somos levados, e novamente, ao extremo amor a nós mesmos. Amamos demais a nós mesmos, e diminuímos a Deus, como se fosse de fato um gênio da lâmpada, sempre disposto a realizar mais um desejo por nós. Quando Deus é bom, mas não da maneira como eu imaginei, não da maneira que me agrada. E nós chegamos então no final do livro de Jonas, o profeta que amava muito a si mesmo, mas que agora expõe o seu coração a nós leitores e a si mesmo diante de Deus. Ele abre as suas motivações agora no capítulo 4. O profeta que clamou por Deus no ventre do peixe, e ele declarou que a desobediência é idolatria. Agora ele vai demonstrar que Deus quer mais que obediência externa. Ele quer também interna e restrita. Jonas, após pregar a maior conversão bíblica da história, Jonas termina furioso, não contente, não feliz, não louvando e glorificando a Deus, mas furioso. Tudo que a gente talvez menos esperava no livro. Talvez o maior plot twist da Bíblia, perdendo apenas para a ressurreição de Cristo. No capítulo 4, então, nós veremos 3 cenas. 2 reações de Jonas, à misericórdia e ao juízo de Deus. E a última cena, a razão pela qual Deus agiu com misericórdia para com os ninivitas. Os versículos de 1 a 5, então, nós vamos ver o descontentamento de Jonas diante da misericórdia de Deus. Acompanhe a leitura comigo. Mas Jonas ficou muito aborrecido e com raiva. Ele orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que tu és Deus bondoso e compassivo, tardio em irar-se e grande em misericórdia, e que mudas de ideia quanto ao mal que anunciaste. Agora, Senhor, peço que me tires a vida, porque para mim é melhor morrer do que viver. E o Senhor disse: Você acha que é razoável essa sua raiva? Todo esse fato levou então a um desagrado de Jonas, não apenas um desagrado, um descontentamento, mas um profundo descontentamento. A frase é formada dessa forma. O Jonas ficou tão desgostoso, de tão forma, tão aborrecido, muito aborrecido, que é a única construção do livro onde essas duas coisas estão juntos. O aborrecimento e o muito, caracterizando a quantidade de aborrecimento. Jonas está expressando aqui que ele inclusive está mais aborrecido, mais descontente, do que o próprio Deus estava descontente com o povo de Nínive antes do seu arrependimento. A graça de Deus alcançar Nínive, a misericórdia de Deus alcançar Nínive, deixou Jonas extremamente aborrecido. E o alvo de seu aborrecimento era Deus. Isso demonstra esse contraste com
Jonas se alegrando com a própria salvação no capítulo 2, mas agora se irrita com a salvação dos outros. No capítulo 2 nós tivemos a oração de Jonas, a linda oração de Jonas, que agora dá lugar ao pior dele mesmo. Mais uma vez nós temos até onde vai o amor por mim mesmo, e Jonas declara, mesmo até o ponto de morrer, até o ponto de não valer mais a pena viver. E é interessante que para isso Jonas usa uma expressão que está ali em Êxodo 34. Jonas cita esse texto. Ele fala, olha, é uma expressão que parece ser talvez o coração do livro de Jonas, porque demonstra o coração de Deus. Nós temos ali um diálogo que nós não temos descrito aqui no livro, mas ele acontece quando Jonas ainda foge de Tarsis, e ele declara, eu fugi, pois sabia que tu és Deus, bondoso e compassivo, tardio em irar-se, grande em misericórdia, e que mudas de ideia quanto ao mal que anunciaste. Jonas parece suprimir nessa citação a parte que Deus declara a sua justiça. Ele há de fazer justiça, assim como o texto lá em Êxodo 34 diz. Mas esse texto parece que expressa, ela tem uma ênfase sobre, de fato, a misericórdia de Deus. E Jonas, ironicamente, escolhe, portanto, Êxodo 34, que expressa isso de maneira grandiosa. Uma misericórdia e a graça de Deus que não tem limites. Dentro desse contexto de Êxodo 34 estava ali o povo que havia acabado de cometer idolatria contra Deus, enquanto Moisés estava no Monte Sinai, e o povo havia feito um bezerro de ouro, estava idolatrando a esse bezerro, e Moisés intercede por esse povo. Ele intercede para que Deus não mate todo aquele povo. E Deus, ele de fato se demonstra misericordioso e compassivo. Uma misericórdia que não tem limites. Esse texto que Jonas, ele escolhe citar, ele escolhe dizer sobre Deus, que caracteriza a Deus. De fato, Jonas, como nós vimos no capítulo 1, ele tinha uma excelente teologia. Ele conhecia de fato a Deus. No capítulo 1, ele apresenta a Deus aos tripulantes do barco, o Deus que criou todas as coisas. E agora, mais uma vez, a sua teologia faz uma afirmação correta sobre Deus. Grande misericórdia, tardio em irar-se. Nós vemos que, de fato, conhecer a palavra de Deus é, de fato, muito importante. Precisamos ter intimidade com a palavra de Deus. Precisamos conhecer quem Deus é. Mas às vezes nós ignoramos que precisamos digerir a palavra de Deus. A Bíblia tem um nome para isso. Meditar na palavra de Deus. Medite na palavra de dia e de noite. Não só ler correndo, não só dar o play no aplicativo para subir a barrinha de progresso. Agora você já completou 80% da sua leitura bíblica. Um professor muito querido para mim, durante o meu curso de teologia, ele disse, no primeiro dia de aula, teologia se faz com conhecimento e piedade, com o joelho no chão. Conhecimento é prática em direção a Deus. Isso é verdadeira sabedoria. Jonas não tinha isso. Ele tinha todos os diplomas do mundo antigo, mas não tinha um coração voltado para Deus. Ainda não tinha um coração que batia em sincronia com este coração, o coração de Deus, misericordioso e compassivo. Jonas havia afirmado que a desobediência era idolatria, mas ele só reconheceu o aspecto exterior da obediência. Eu estou fazendo
O meu corpo está em movimento, eu estou fazendo. Mas o meu coração ficou parado. Sabe, crianças, adolescentes sabem bem o que eu estou dizendo. Quando seus pais dizem, já pela segunda vez, olha, vai lá fazer tal coisa. E aí você bufa, revira os olhos e vai. Não queria ir, mas vai. Mas não são só eles que sabem o que é colocar o corpo em movimento. Nós muitas vezes também sabemos o que é isso. Nós às vezes reviramos nossos olhos diretamente para Deus. Olha, eu vou. Eu não queria, mas eu estou indo. Meu coração, ele ficou lá atrás, parado. Mas o meu corpo está indo. Porém, Deus quer muito mais do que obediência externa. Deus quer muito mais que performance, Ele quer obediência que comece internamente. O Evangelho nos chama a isso. Mais do que viver de aparência, Ele nos chama a renunciar a nós mesmos. Renunciar os nossos preconceitos, os nossos amores, os nossos temores, e olhar diretamente para Cristo e Sua palavra. Do coração para fora. Esse é o movimento da verdadeira obediência. É isso que Deus nos chama a fazer. C.S. Lewis ele tem uma descrição interessante no livro chamado Cartas do Diabo ao Seu Aprendiz. Lá no primeiro capítulo, já quase na abertura do livro, ele brinca nesse livro como se um demônio maior, ele desse instruções para o seu demônio aprendiz, para que ele conseguisse arrebatar aqueles cristãos que estão indo em direção a Deus, mas estão meio balançados. Ele fala, olha, esse paciente que está ali meio quase chegando na UTI, você acha que você está fazendo o mal, que para eles é o bem? Você acha que fazendo eles negarem a Deus e buscarem uma outra filosofia, que não é a filosofia, não é uma vida cristã plenamente bíblica, mas outra que caminha o coração dele para fora das Escrituras? Você acha que fazendo isso você está fazendo o correto? Mas não. Porque essas pessoas agora elas conseguem coexistir com muitas filosofias em sua mente. Eles conseguem crer nas Escrituras e ainda assim coexistir com outras filosofias contrárias às Escrituras. Onde a sua prática não é de fato aquilo que ele crê vindo da palavra de Deus. O homem que está acostumado desde pequeno a manter uma dúzia de filosofias incompatíveis dançando em sua cabeça ao mesmo tempo. Uma prática diferente daquilo que você conhece por meio das Escrituras. E dessa forma nós não declaramos a autoridade e a suficiência das Escrituras em nossas vidas. Uma pergunta então: quantas vezes a nossa teologia está em desconforme com a nossa vida? Quantas vezes aquilo que nós cremos e confessamos está em desacordo com a nossa vida prática? Aquilo que eu creio não é aquilo que realmente eu faço. Quantas vezes queremos misericórdia para nós e justiça para os outros? Você fica incomodado quando Deus abençoa alguém que não merece? Spoilers, ninguém merece. 1 Coríntios 6 nos lembra disso. Pode passar mais um, por gentileza? Ou vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não se enganem. Nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem afeminados, nem homossexuais, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados,
nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Alguns de vocês eram assim, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Essa é a realidade sobre nós. Ninguém merece, nenhum de nós, mas nós fomos lavados, santificados e justificados pelo sangue de Cristo. Ele comprou por nós aquilo que nós não merecemos. Veio de graça, é graça e misericórdia de Deus a todos nós. Os versículos de 6 a 9 vão falar sobre o descontentamento de Jonas por conta do juízo de Deus para com uma planta. Versículo 6, então o Senhor Deus fez crescer uma planta por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. E Jonas ficou muito contente por causa da planta. Mas no dia seguinte, ao amanhecer, Deus enviou um verme que atacou a planta e ela secou. Quando o sol nasceu, Deus fez soprar um vento leste muito quente. O sol bateu na cabeça de Jonas de maneira que ele quase desmaiou. Então pediu para morrer, dizendo: para mim é melhor morrer do que viver. Então Deus perguntou a Jonas: você acha que é razoável essa sua raiva por causa da planta? E Jonas respondeu: é tão razoável que até quero morrer. Jonas então havia saído da cidade de Nínive, havia tido esse embate com Deus, mas ele permanece ali nas proximidades da cidade, esperando que talvez Deus pudesse mudar de ideia diante de Nínive voltar novamente às práticas antigas do pecado. Ele fala: eu vou ficar por aqui, eu vou ver o que vai acontecer. Ele constrói um abrigo sobre si, e ele espera, senta, eu vou esperar aqui o que vai acontecer. E Deus faz então uma planta nascer do nada. E ela cresce, e ela faz sombra sobre Jonas. E o texto diz que Jonas ele fica extremamente contente por causa dessa planta. Ele vibra, ele fala: olha que sombrinha boa, olha que gostoso, agora eu vou conseguir esperar a destruição, quem sabe a destruição de Nínive um pouquinho mais fresco aqui e numa boa paisagem aqui, uma boa distância. Ele fica extremamente contente com essa planta. É interessante o que essa planta causa, desperta de alegria em Jonas. Jonas estava extremamente descontente com aquilo que Deus havia feito, mas uma simples planta causa um extremo contentamento. Vê de novo a discrepância das reações de Jonas. Ele fica extremamente descontente com a destruição, com a ausência da destruição de Nínive, mas extremamente contente com o seu próprio conforto, com aquilo que Deus estava fornecendo para ele. É interessante como Deus usa pequenas coisas para colocar o nosso coração para fora, para que nós possamos ver quem de fato nós somos. O texto então continua falando que no dia seguinte, ao amanhecer, Deus envia um verme, também do meio do nada, que ataca a planta e ela seca. Acabou a sombra de Jonas. E ao nascer do sol, Deus faz soprar um vento leste muito quente. Então, começa a fritar ali a cabeça de Jonas. Naquele sol, ele não tem mais aquela sombra gostosa. E Jonas, ele se irrita novamente, ele fica furioso. Ele quase desmaia por conta daquele calor. E então,
ele diz novamente, ele pede para morrer, dizendo: para mim é melhor morrer do que viver. Novamente, eu prefiro morrer. Eu perdi minha planta, eu perdi a minha sombrinha. É melhor que Deus me leve. Deus sonda os nossos corações com as coisas simples da vida. Interessante, não é mesmo? Um trânsito, uma topada do dedinho na porta, perder as chaves do carro antes de sair. Isso transforma qualquer pessoa numa pessoa colérica. Os mais antigos já devem ter assistido aquele desenho do Pateta, onde ele é aquela pessoa calminha, andando, mas quando ele entra no carro, ele se torna aquela pessoa furiosa no trânsito. Ele sai buzinando, ele vai atropelar todas as pessoas. Ele se transforma. E as coisas simples da vida, quando não saem da maneira que nós queremos, elas transformam o nosso coração. Quando nós focamos apenas nessas coisinhas das nossas vidas. Quando nós focamos apenas nas bênçãos de Deus e não naquele que possui todas as bênçãos. Quando nós tiramos os olhos do Criador e olhamos aquilo que Ele nos dá, e quando Ele tira de nós aquilo que nós possuímos, nós nos frustramos. Se o nosso coração está voltado para as coisas desse mundo, nós nos transformamos em pequenos Jonas. Nós nos irritamos a ponto de morrer. Nós damos a vida e nós morremos por essas coisas que nós queremos. Nós partimos para o tudo ou nada. Esse é o nosso coração. Tiago 4 fala sobre isso. O nosso coração é capaz de matar por aquilo que nós queremos. O que nós estamos realmente buscando? A Deus ou o que Ele pode ou não oferecer? Aquilo que Ele pode ou não fazer? Nós estamos olhando de fato aquilo que Deus faz nesse mundo, nós estamos olhando e isso direciona os nossos olhares para Deus, ou nós estamos focados realmente naquilo que é a própria bênção em si, a própria coisa em si. E não olhamos mais para o nosso Criador, não olhamos mais em direção a Cristo. Nós amamos demais as coisas dessa vida. Jonas, ele ama demais a sombra que aquela planta fez a ele, a ponto de querer a morte. Em sua frase quase chavônica, é melhor morrer do que perder a vida, eu prefiro morrer. Jonas afirma: eu não sou digno desse mundo, eu prefiro morrer. Qual é o remédio para um coração idólatra, que ama demais as coisas desse mundo? É um coração que de fato ama a Deus. Quando nós amamos a Deus de todo o coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, aí de fato nós podemos gozar das coisas desse mundo de maneira a glorificar a Deus. A ponto de nós podemos expressar: o Senhor deu, o Senhor deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Tudo pertence a Ele. E não focarmos demasiadamente somente nas coisas dessa vida, a ponto de nos frustrarmos quando essas coisas são retiradas de nós. Esse desequilíbrio, essa falta de contentamento e esse descontentamento nas duas cenas profundos, mostram esse desequilíbrio de Jonas. Esse descompasso do seu coração, essa arritmia com relação às batidas do coração de Deus. Estamos por vezes mais preocupados com o conforto
o nosso conforto, do que a compaixão de Deus e a misericórdia de Deus para com aqueles que ainda não o conhecem. Jonas, ele mostra isso. Ele estava contente com a planta, mas furioso por Deus ter salvado, por ter Deus não destruído o povo de Nínive. Será que o nosso coração às vezes é assim também? Muito mais preocupados com o conforto, muito mais preocupados com aquilo que Deus pode nos dar. Não louvamos, não agradecemos a Deus. Deus, obrigado. Obrigado porque o Senhor me deu essa bênção. Obrigado porque eu posso desfrutar disso. Isso me mostra essa realidade de um Deus misericordioso, um Deus bondoso, um Deus compassivo. Deus não me deixa confortável demais nesse mundo, mas que eu possa me preocupar não só comigo mesmo, mas com essas vidas que estão se perdendo. Será que estamos confortáveis em nossas sombras? E nos esquecemos da compaixão de Deus? O que te mais faz feliz? Sua própria comodidade ou a salvação de pecadores? Queridos, eu sei que não fique bravo comigo, porque talvez você se lembre disso quando nós voltarmos àquela temporada de calor, né? Mas é interessante isso, que quando nós pensamos o quanto pode ser feito por meio dos nossos recursos, investido em missões, para que nós alcancemos essas pessoas, esses povos que ainda não conhecem a Deus. Quanto vale passar um calor no verão aqui da igreja? Eu sei que às vezes a gente pensa isso, nossa, mas uma igreja desse tamanho como a Piba, 1.300 membros, será que no verão a gente não podia ter ar-condicionado? Eu penso assim também, falo, nossa, essas aguinhas caindo aqui na nossa cabeça não refrescam em nada. No inverno também, será que, olha, se tivesse um ar-condicionado inverso aqui, a gente estava num calorzinho gostoso já, podia deixar a blusa em casa. Mas aí a gente para pensar o quanto o nosso conforto sendo deixado um pouco de lado. O quanto isso sendo reinvestido em missões. Quantas vidas podem ser alcançadas por meio desses recursos? Aqui pertinho de nós, talvez no Guaxinduva, Monte Santo, mais distante, como estão os nossos queridos irmãos lá em Alagoas. Como teve um grupo nosso lá em Manaus, lá entre os ribeirinhos. Entre povos não alcançados, não engajados. Entre povos que são ainda conflituosos. Quanto isso pode ser feito? Se nós deixarmos um pouco do nosso conforto de lado. E falarmos, olha Deus, eu abro mão do ar-condicionado. Eu abro mão dessas coisas. Para que o Evangelho possa chegar ainda mais longe. Para que a nossa igreja possa continuar se envolvendo. Aqui pertinho de nós, um pouco mais distante e além. Até todas as nações. E o nosso coração vibrar com isso. Nosso coração se encher de alegria com cada história de salvação. Com cada relato de irmãos nossos e missionários nossos quando estão passando por aqui. Estão relatando como é o dia a dia deles, como foi a experiência de viagens missionárias, e a gente vibrar com isso. Quando os nossos irmãos na próxima semana vierem aqui contarem como foi essa experiência, esses dias, lá em Belém de Alagoas. Essas fotos que nós já temos vistos, os vídeos, e a gente vibrando, olha que legal, olha quanta coisa sendo feita. Olha aquela igrejinha pequena lá, mas que é vibrante, que
talvez ainda tenha coisas para fazer, não tenha ainda toda a parte elétrica feita, um banheiro simples, mas que vibra por causa do Evangelho. E nós podemos participar disso, nós fomos participantes dessa construção dessa igreja lá. Um local que precisa de igrejas saudáveis. Você vibra com isso, você se alegra com isso. Versículos de 10 a 11 vão falar sobre a razão da misericórdia de Deus para com os ninivitas. Após esse diálogo, essa pergunta inicial de Deus, você acha razoável essa sua raiva por causa dessa planta? Jonas responde, é razoável ao ponto de eu querer morrer. Então o Senhor responde a Jonas, você tem compaixão da planta que não lhe custou nenhum trabalho. Você não fez crescer. Numa noite ela nasceu e na noite seguinte desapareceu. E você não acha que eu deveria ter muito mais compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem distinguir entre a mão direita e a mão esquerda? E também muitos animais. Jonas, é razoável isso? É razoável você pedir a morte por conta de uma planta? A ponto de querer morrer? E você acha que então, essa sua tremenda compaixão por uma planta, que você não fez nada por ela, que ela apareceu, surgiu de um dia para o outro, ela desapareceu, e eu não deveria ter compaixão por todo um povo, por toda uma cidade? 120 mil pessoas, Jonas. 120 mil pessoas que não sabem distinguir a mão direita da mão esquerda. Não é apenas a dificuldade de, peraí, eu escrevo com a direita, o relógio está na esquerda. Não, pessoas que não sabiam distinguir aquilo que era certo daquilo que era errado. Pessoas que não tinham um relacionamento com Deus, pessoas que não tinham toda a instrução de Deus, como o povo de Deus tinha. E que mesmo assim se renderam a Deus, quando confrontados pela primeira palavra de Deus, vinda pelo profeta, por meio do profeta. Um povo que carecia de Deus, para que pudesse se arrepender de sua violência. Deus confronta a compaixão seletiva de Jonas com sua compaixão e graça soberana. Deus, ele não é como os deuses da mitologia, que têm prazer em ver a desgraça humana, que inclusive arquitetam para isso. Parece que esses deuses da mitologia, eles arquitetam a desgraça, eles participam e eles têm prazer nisso. E o nosso Deus, o Deus verdadeiro, o Deus da Bíblia, ele não é assim. Deus, ele não quer que pereçamos. Sua justiça, ela é plenamente satisfeita em Cristo. Ele se empenhou por nós, entregando o seu próprio Filho para nos salvar. Ele demonstrou graça e misericórdia para aqueles que confessam a Cristo. Sim, pessoas que negarem aquilo que Cristo fez por nós, morrendo na cruz, ressuscitando para o perdão dos nossos pecados, irão sim para o inferno. E de maneira plena satisfarão a justiça de Deus. Mas nós que entregamos a nossa vida a Cristo, Deus tem a justiça plenamente satisfeita por meio daquilo que Cristo realizou. E é nisso que Deus se deleita. Misericórdia, compaixão,
para aqueles que se arrependem, para aqueles que buscam a Cristo, para aqueles que buscam o seu Filho. Portanto, qual deveria ser a nossa reação diante dos povos que perecem? Às vezes somos seletivos como Jonas e olhamos somente para a criação de Deus, a criação das plantas e animais. Nós nos engajamos com isso, nós nos indignamos com isso. De fato, nós não devemos descartar o cuidado com essas coisas, mas nós temos um descontentamento profundo. Mas quando nós vemos guerras, disputas, desses que não têm um coração voltado para Deus, eles fazem tudo que um coração sem Cristo é capaz de fazer. Será que eu penso o quanto essas pessoas precisam de Cristo? Será que as minhas orações são voltadas a Deus, pedindo por essas pessoas, por esses povos? Falando, Deus, que o Teu Evangelho alcance essas pessoas. Será que você olha a si mesmo talvez como resposta de oração? Falando, Deus, se for preciso eu mesmo vou até lá. Abre portas para que eu possa ir até lá, Deus, e pregar o Teu Evangelho. Porque pessoas estão perecendo nesse mundo, estão perecendo no mundo porque não têm a Cristo. Ou será que o meu coração é o mesmo daquele servo impiedoso da parábola de Cristo, que recebeu um grande perdão por conta de uma grande dívida, mas não conseguiu perdoar o outro servo por uma pequena dívida? Misericórdia para mim, mas justiça para o outro. Misericórdia para mim, mas que a justiça de Deus pese sobre essa outra vida. O livro termina sem uma resposta de Jonas, mas ele termina com Deus expondo o seu coração de graça e misericórdia para Jonas. Jonas, olha para esse povo, olha para essa cidade. Jonas, era isso que eu esperava do povo de Israel. Era isso que eu esperava de vocês, sendo confrontado por minha palavra, profeta após profeta, que se arrependessem. Não uma obediência apenas externa, mas uma renúncia interna primeiramente, que voltasse atrás das suas decisões, dos seus pecados, e voltasse o coração para mim. Um povo que começasse a sincronizar a batida do seu coração com o meu coração, um coração de compaixão, de misericórdia e de graça. É isso que Deus expõe a Jonas. Jonas foi um profeta insatisfeito. Um profeta que cumpriu a sua missão de pregar aquela cidade e cumprir os propósitos de Deus, mas sua obediência foi seca, foi pura performance. O coração dele não estava em sincronia com o coração de Deus. Mas em Cristo Jesus nós temos o verdadeiro profeta que se compadece com os perdidos. Jonas queria que Deus tirasse sua própria vida por amor a si mesmo. Me leva. Esse mundo não é digno de mim. Mas Jesus, ele entregou a sua própria vida e de maneira voluntária, por amor a todos nós. Esse é o coração de Deus. Esse foi o verdadeiro profeta, profeta perfeito, Cristo Jesus. O justo, o verdadeiro justo, pelos injustos. Algumas aplicações para pensarmos
Em Cristo, nós temos verdadeiro descanso. Em Cristo nós podemos descansar de todo o peso de buscarmos sermos justos e merecedores da graça, pois nunca seremos. Cristo, Ele sim, é suficiente por nós, porque Ele foi aquele que obedeceu, onde todos nós não conseguimos obedecer. Jonas, ele achava que aquele povo não merecia a salvação, porque eles não eram dignos. Ele olhava para si mesmo e falava, eu sou digno, meu povo é digno, mas o povo de Nínive não é. Mas nós vemos que nenhum de nós é digno. E quando nós buscamos essa dignidade, essa justiça, por meio das nossas próprias ações, isso é pesado, isso é um fardo que nós carregamos o tempo todo. Mas Cristo nos convida a descansarmos desse fardo, desse peso. Ele fala, olha, você não precisa disso. Você não precisa carregar o fardo da performance. Você não vai encontrar dignidade e justiça em si mesmo. Eu justifiquei você. Eu tornei a justiça de Deus plenamente satisfeita por meio da minha morte e da minha ressurreição. E por isso nós podemos descansar de fato. Segundo, nós precisamos avaliar o nosso coração. Será que nós nos alegramos com a salvação? Será que quando nós olhamos uma vida que se arrepende diante de Deus, nós nos alegramos de fato? Será que nós nos alegramos com a salvação de uma pessoa que talvez tenha te ofendido, tenha causado algum prejuízo? Mas nós podemos olhar para essa pessoa e falarmos, olha, a justiça foi alcançada em Cristo Jesus. Eu posso perdoar. A justiça foi plenamente satisfeita. Não há uma justiça minha que eu preciso correr atrás. Mas eu posso me satisfazer na salvação dessa pessoa, que um dia me agrediu, que um dia me trouxe prejuízo, mas que agora alcançou o perdão de Deus por pura graça, misericórdia e compaixão de Deus, que vem por meio de Cristo Jesus. Nós nos alegramos com aquilo que Deus tem feito no mundo, ou nós olhamos ainda para a nossa própria agenda, em como nós podemos nos manter confortáveis nesse mundo, buscando a sombra de plantas passageiras, que vão e vêm, que um dia nascem e outro dia perecem, que não trazem verdadeira satisfação, verdadeiro gozo e alegria nas coisas que Deus dá. Terceiro, Deus é soberano em sua graça. Nós não podemos controlar a quem Deus escolhe alcançar. Mas nós podemos participar dessa missão com compaixão. Nós podemos nos envolver com aquilo que Deus está realizando no mundo. Esse é o nosso chamado. Essa é a nossa comissão. Ide e fazei discípulos de Cristo Jesus, por todas as nações. Aqui pertinho de nós, em nossa Jerusalém, talvez aqui no Guaxinduva, aqui em nossa igreja, com discipulando crianças, juniores, adolescentes, levando pessoas até Cristo. Um pouco mais distante de nós, lá em Monte Santo, nos envolvendo com aquela igreja vibrante, que cada vez mais pessoas chegando ali, rendidas pelo Evangelho de Cristo. Talvez em nossa Samaria, Judéia um pouco mais distante, nos envolvendo com viagens missionárias que a nossa igreja se envolve. Levando o Evangelho um pouco mais além, amando aquelas pessoas que fazem parte do corpo de Cristo e talvez nos envolvendo com aquelas igrejas sendo plantadas, que também estão à frente, evangelizando em suas cidades. E mais além, talvez
em cidades globais, agora que em projetos que nossa igreja estamos orando para que Deus levante pessoas, para que Deus nos mostre esses projetos. Povos não alcançados, povos não engajados. Nós podemos fazer parte dessa missão. Nós podemos ir e pregar o Evangelho a todas as nações, fazendo discípulos de Cristo Jesus, com alegria vibrante, diante dessa graça, misericórdia e compaixão de Deus para com todos os povos. No livro de Jonas, não termina com Jonas, mas termina com Deus. Termina com essa pergunta que deveria tirar o nosso sono. Você tem a compaixão que eu tenho? Você consegue ter a alegria, a compaixão que eu tenho? Deus, Ele é soberano em sua graça e misericórdia e nos confronta quando o nosso coração se recusa a amar como Ele ama. Deus, Ele é soberano em sua graça e misericórdia e nos confronta quando o nosso coração se recusa a amar como Ele ama.